Anete Guimarães, da cidade do Rio de Janeiro. Anete, considerando sua experiência como palestrante e também suas abordagens na área científica da mediunidade, como situar o movimento atual da mediunidade no Brasil? Eu tenho me preocupado um pouco a respeito. Existe uma conotação atual extremamente religiosa e um tanto quanto mediunista com relação ao fenômeno mediúnico. Quando você recebe uma grande notícia, uma notícia especial, a gente costuma beijar o telefone. O telefone é o meio e não o fim. Quando você começa a adorar o meio e não a origem, você tem um problema, um transtorno. A mediunidade é um fenômeno natural, que tem acontecido uma grande distorção a respeito. As pessoas estão considerando como um fenômeno eminentemente religioso, sem ter os parâmetros necessários para saber o que é verdade e o que não é. Para se separar o joio do trigo, é necessário método, é necessário atenção, é necessário cuidados, que Allan Kardec define muito bem no livro Os Médiuns. Como é que você separa o que é real do que não é? O que é mistificação do que não é? Qual a diferença entre a fraude e o fenômeno real? Camille Flammarion, que foi um expoente da doutrina espírita nos seus primórdios, ele tinha um cuidado muito grande com relação ao que era verdadeiro e não. Ele dizia que era uma obrigação do espírita separar. E ele contratava profissionais mágicos de truque para tentar descobrir fraudes nos chamados fenômenos de efeitos físicos. E quando ele descobria, ele publicava no jornal dizendo que aquilo não era um fenômeno espírita. Por quê? Porque, segundo ele, era muito importante você rejeitar o que era falso, para o que fosse verdadeiro realmente representasse o pensamento espírita. Esse cuidado fez com que o espiritismo tivesse um peso específico muito grande no meio científico, porque eles sabiam os cuidados que os espíritas tomavam para evitar o quê? A fraude. Se a gente não toma esses cuidados, o que acontece? Estabelece um clima de quê? De realidade. A pessoa não é coisa séria. Se tudo que você diz que é mediúnico você aceita como tal, o que acontece? Você perde a credibilidade. E a credibilidade é um patrimônio espírita muito importante, que deveria ser levado em consideração. Nós temos uma preciosidade que é a tese espíritas com relação ao conceito social, com relação ao desenvolvimento da política, honestidade, dignidade, honra. Se a gente deixa descambar e perde isso, o espiritismo perde muito também. Ele perde a capacidade de mudar a sociedade, de mudar as pessoas, de mudar a relação do homem com o homem, de mudar as relações familiares. Tudo isso vem da confiança que o homem pode ter na realidade do espírito. O que acontece se a gente perder a confiança no mundo espiritual? Se você não tiver certeza se realmente existe espírito, o que acontece com o espiritismo? Então, o mundo espiritual inferior sabe disso. Por isso, eles atacam onde é mais perigoso. Onde é mais perigoso? Vamos acabar com a credibilidade do espiritismo? Vamos abalar as estruturas onde se fundamenta a doutrina? Aí acaba com ela. Então, eu acho que o mediunismo é uma coisa perigosa. Eu acho que aceitar o falso como verdadeiro é muito perigoso. E eu acho que o movimento espírita precisa realmente repensar isso. Vamos para a segunda pergunta. Nos contatos com o público, em suas palestras e seminários, como que a senhora tem percebido os sentimentos e conhecimentos da mediunidade entre os espíritas? Como na pergunta anterior, eu acho que o desconhecimento está muito grande. Está mais como um fenômeno de natureza religiosa. Basta você dizer que, tanto que um amigo nosso, que edita livro, diz que livro mediúnico vende mais. Livro escrito pela própria pessoa, não. Por quê? O que significa? Então, um livro, porque é um espírito que escreveu, ele tem mais eficácia. Por que só porque o espírito escreveu é verdade? O espírito, ao morrer, adquire uma consciência superior, ele fica melhor do que era na Terra? Por que a gente vê em André Luiz e vê na doutrina, nós somos o que somos. Então, a gente não vai ficar mais inteligente porque desencarnou. E não vai ficar mais eficiente porque isso aconteceu. Então, uma pesquisa séria, um trabalho sério, filosófico, em qual área seja, pode ser um livro muito mais importante do que um livro de um espírito que a gente desconhece.
E outra coisa, é uma coisa interessante, você pode discutir com o autor do livro vivo, não pode? O morto fica mais complicado, não é? Você não acha que é difícil? Como é que você vai discutir com ele? Não, não concordo com o que você disse. Aí o médico, mas não fui eu que disse. Então fica por isso mesmo. E sem contar que um livro mediúnico, tudo que o pessoal lê, aceita logo de... Por exemplo, eu tenho um amigo que é um padre católico que trabalha com comunicabilidade dos espíritos. É um padre. E ele, no Brasil, ele continua católico, apesar do trabalho que ele faz com a comunicabilidade dos espíritos. Ele escreveu um livro, Os Mortos Vos Falam. E ele fala sobre as reuniões mediúnicas que ele realiza na igreja, na desobsessão e tudo mais. Eu perguntei, e a reencarnação? Não, eu não acredito na reencarnação. E os espíritos, o que é que dizem? Ora, tem muitos espíritos que dizem que não acreditam na reencarnação. Então, tem espírito que acha que a reencarnação não existe. Então, se ele vier escrever um livro dizendo que a reencarnação não existe, só porque ele morreu, ele passou a ser mais verdadeiro do que quem está vivo? Então, as pessoas estão criando uma situação, porque o espírito diz, então, a verdade. Não necessariamente. Existem espíritos que não sabem o que dizem. E no livro dos médiuns, quando Allan Kardec pergunta a alguns espíritos como eles fazem, muitos dizem, eu não sei, só sei que faço. Ele não sabe explicar o fenômeno. Ele, apesar de ser capaz de fazer um fenômeno de efeitos físicos, ele não tem nenhuma ideia da mecânica. Que, quando, por exemplo, a gente tem vários motoristas que dirigem o carro. Você sabe como funciona o motor a combustão? Então, o fato de você dirigir um automóvel faz de você alguém abalizado para falar a respeito dos motores a combustão? Não necessariamente. Então, não é só porque um livro é mediúnico que ele é verdadeiro. Você morto pode escrever o que você quiser, até romance. Outra pergunta. O que podemos dizer sobre a mediunidade, considerando o aspecto científico de sua existência no ser humano? Nós estamos vivendo uma encruzilhada maravilhosa. É a época da neurociência. Hoje em dia nós temos vários métodos de avaliação do cérebro que não são invasivos. E muitas descobertas novas têm sido feitas. Então nós estamos na fronteira de pesquisas muito sérias a respeito da paranormalidade, da mediunidade. Então esse futuro é um futuro muito risonho com relação ao movimento espírita, se ele souber preservar a sua pureza, porque muitas informações vão se tornar cada vez mais claras, porque a ciência ela está chegando lá. Quanto mais a gente se aprimora tecnicamente, mais a gente se aproxima do espírito. Nós vemos a física quântica, por exemplo, a física da alma, do Amit Goswami. Nós temos vários livros de físicos importantíssimos, pessoas de renome, prêmios Nobel, falando a respeito da alma, da importância do pensamento, da importância da espiritualidade. Isso é uma nova fronteira. E a mediunidade está nesse grupo também. Brevemente, esses métodos, o PET scan, a emissão de pósito, vai começar a descobrir o chamado fenômeno mediúnico. E a gente vai poder, então, estudar nas escolas. E não que vá mudar a relação, a aceitação da tese espírita, porque num determinado momento a gente tem percebido que a dificuldade na aceitação da realidade do espírito é muito mais preconceito de natureza psicológica do que falta de provas. Por que tanta dificuldade da ciência em considerar a existência da mediunidade? É o que nós dissemos anteriormente. Para você aceitar a tese espírita é necessária uma certa maturidade psicológica. O problema não são as causas, são os efeitos. Se você aceitar a vida após a morte, se você aceitar a comunicabilidade dos espíritos e a reencarnação, o seu comportamento necessariamente tem que mudar. Nem todo mundo está preparado para essa reavaliação íntima. Então ele prefere não saber, porque é uma maneira de não ter que mudar. Então não é falta de prova, é falta de estudo. A pessoa não tem coragem de encarar essa realidade. Porque os vícios estão aí e existe um grande volume da nossa sociedade presa nas redes do vício. E mudar isso é uma coisa complicada. Nos meios acadêmicos, essa percepção extrasensorial é considerada em que termos? Não, a parapsicologia é uma ciência, é claro que existe muito preconceito com relação a isso, até porque a nossa sociedade, a ciência, por exemplo, no filme Quem Somos Nós, ele no início tem uma animação muito interessante, falando entre a briga da ciência com a religião. Essa briga é muito antiga, ela vem da época em que
A igreja, como a única instituição responsável pela religião, era extremamente opressiva. Nós tínhamos a Inquisição, nós tínhamos uma ruptura, os cientistas foram perseguidos durante muito tempo pelas suas ideias, quando elas iam de encontro aos chamados dogmas religiosos. Isso gerou, entre a ciência e a religião, uma certa ruptura, um antagonismo. E durante muito tempo, se você era cientista, você era automaticamente materialista. Com algumas grandes exceções, como Einstein, entendeu? Que realmente admitia a espiritualidade porque não havia nenhuma outra explicação plausível para o universo. Mas, normalmente, a ciência se considera materialista. E é uma coisa atávica. Agora, atualmente, as coisas estão mudando. Porque nós estamos chegando num nível de apuro técnico que, fatalmente, a gente começa a esbarrar no inexplicável. Tanto na área da biologia quanto da física. Se você não considerar a hipótese de algo maior do que você, fica difícil demais explicar os fenômenos naturais. Então, a ciência, como ela é uma inquisidora da verdade, ela tem uma busca por ela, no momento em que ela chega, ela vai encontrar quem? Quem é a verdade? É Deus. Então, fatalmente, ela vai encontrar Deus. Então, atualmente, tem vários livros relatando as pesquisas a respeito da busca de Deus, da existência de Deus. Tem um amigo que fez um seminário, não era física, a ciência em busca de Deus, falando sobre as descobertas e como elas evidenciam a existência da divindade. A mediunidade é um fenômeno natural também, só que ela remete-se bastante com questões morais. Daí a dificuldade de alguns lidarem com isso, com esse fenômeno, porque ela tem ramificações em todos os ramos do conhecimento humano. A vida após a morte muda tudo, como a gente encara as coisas, como encara a política, como encara a administração, a economia. Se a gente levasse em consideração a existência da vida após a morte, muita coisa a gente não faria, a guerra principalmente. Então, a ciência vai encontrar a realidade do espírito, é um processo natural, um processo evolutivo, e quando ele encontrar, nós viveremos assim uma mudança significativa. Qual a maior contribuição de Chico Xavier nesse processo todo de análise de mediunidade sobre o aspecto científico de sua existência? A primeira delas é que as pessoas falam muita coisa, mas Chico Xavier sempre foi uma pessoa digna. A honestidade, a hombridade, o fato dele não ter ganhado nada com isso, a caridade que ele praticava, isso deu uma autoridade moral ao Chico muito grande. Então, todos os detratores da doutrina espírita são unânimes em reconhecer Chico Xavier como uma figura honesta e importante. Aqueles que não conseguem lidar com isso, dizem, olha, ele era maluco, mas era muito bom, era uma pessoa decente e tal. Ele não pode dizer que ele ganhou alguma coisa com isso, que ele era uma fraude, que ele tinha algum benefício pessoal. Tá? No máximo dizer que ele era ingênuo ou doente. Então, a honestidade, a dignidade com que ele se comportou em vida, permitiu que a mediunidade, no caso dele, fosse isenta da hipótese da fraude. Então, ou você diz que ele era doente, ou você diz que ele era ingênuo, ou diz que era um gênio. Agora, dizer que ele fraudava é uma coisa muito complicada. Uma pessoa que não mentiu, que não recebeu nada em troca disso, nada mesmo, nem em termos de social, nem financeiro, monetário, político, nada. Porque ele era uma pessoa absolutamente simples. Ele estava no local onde ele vivia e ali ele permaneceu sem ganhar nada, pelo contrário. A sua vida foi uma vida de doação. Então é uma contribuição importante, muito importante. Muito importante. E além de ser um médium extraordinário, o Parnaso de Além Túmulo é uma fonte riquíssima de análise em várias áreas. Por exemplo, nós temos a grafoscopia, analisando as assinaturas das mensagens. Nós temos as análises literárias dos livros, comparando com os escritores em vida. Nós temos vários tipos de pesquisas que usam as obras de Chico Xavier como base, como material. E o fato dele ser uma pessoa honesta representa tudo. Porque uma das principais coisas que a pessoa diz a respeito da mediunidade é fraude. O cara está mentindo. E Chico Xavier não podia dizer isso. Relate-nos alguma experiência mediúnica de expressão que a senhora já tenha presenciado.
Olha, durante uma boa parte da minha juventude, eu pesquisava fenômeno mediúnico, tinha que fotografar, tinha que pesquisar. Então eu vi várias experiências, tem uma coleção de fotografias paranormais muito interessante. Mas eu acho que a coisa que mais me estarreceu, a coisa assim, mais violenta em termos de fenômeno mediúnico, foi uma feiticeira de voodoo. O voodoo antilhano, né? Vocês conhecem o voodoo? Ela era feiticeira de voodoo. E a especialidade dela era desfazer feitiços. Mas eu ouvi falar que tinha um fenômeno mediúnico envolvido na coisa, um fenômeno paranormal. Você não fala mediúnico, você não sabe, né? Um fenômeno paranormal envolvido. Então eu tive a oportunidade de assistir uma cena assim inenarrável. Isso era 11 horas da manhã, né, no Rio de Janeiro, o sol batendo, não tinha penumbra, não tinha escuro, não tinha nada. Ela forrou o chão de jornal. E a pessoa que ela já tinha consultado, que tinha estava magiado, né? Estava na frente dela, ela colocou assim um voal leve, um tecido assim, e começou aquelas cantorias, todo o ritual, né? Que tinha, teve banhos, ritual porque é voodoo, não é espírita, né? Bom, depois de algum tempo ela começou a materializar, à luz do dia, do nada, todo o trabalho que tinha sido realizado da contraventura. Não dá para explicar para você, porque no filme você não vê nada, de repente vê as coisas aparecendo, cai assim no nada, do vazio, caiu 10 quilos de terra, uma cabaça de barro, um cadáver de bicho, uma série de coisas assim. Eu nunca vi uma coisa tão estarrecedora como aquilo. Para mim foi a coisa mais impressionante que eu já tive a oportunidade de ver. E uma outra vez foi uma cirurgia mediúnica, em que eu vi ele enfiar o bisturi na coluna, uma pessoa raspava, se escutava aquilo bater no osso, raspagem, e a gente sabe que cirurgia na área é uma coisa tão delicada, e o cara enfia uma faca e raspa o osso de uma criatura na coluna. Para mim foi muito violento, impressionante. A pessoa falando, conversando com o repórter, enquanto me entrevistava, foi a coisa mais fantástica, né? E um outro fenômeno, mas não foi diretamente, eu não estava presente, foi um filme que fizeram de um outro que fazia operação usando um facão de caça e linha de pesca. Ele simplesmente enfiou o facão na barriga da criatura e abriu de ponta a ponta. Olha, para mim, só o cara viver uma cirurgia dessa já é um fenômeno, não precisava nem curar. Se abrir o cara viver, já é um fenômeno mediúnico, fora do comum. Ainda curar, um troço relativo. Então a gente está cheio de fenômenos espantosos. Eu já assisti a materializações, a uma série muito grande de fenômenos, mas os que mais me estarreceram foi essa feiticeira e esse cirurgião, porque eu estava ali presente, eu vi, porque uma coisa, na penumbra pode ter enganado, pode ter feito isso, não, 11 da manhã, um sol do Rio de Janeiro, e ela materializava as coisas do nada, muito impressionante. Podemos situar a mediunidade exatamente em algum ponto do corpo humano, já que ela é uma faculdade orgânica? Sim, depende do tipo de que estamos falando, né? No efeitos físicos você não pode localizar, porque de alguma maneira o médico exala uma substância que a gente não sabe o que é, que propicia o fenômeno. Já a mediunidade de efeitos intelectuais, por exemplo, a psicografia, a psicofonia, você pode localizar. André Luiz já falava sobre a glândula pineal de ser o receptor mediúnico. E as pesquisas recentes que têm sido feitas estão levando em consideração cada vez mais próximo à realidade de o centro nevrálgico do processo mediúnico ser a glândula pineal. E a localização em determinadas áreas específicas que entram em atividade durante o processo mediúnico. Por exemplo, quando a psicografia, determinadas áreas motoras são ativadas, mas a origem dessa ativação não está nem na memória nem na imaginação. Então, de onde está vindo esses estímulos? E eles localizam a região do tálamo e hipotálamo com essa origem. Só que ali não se origina um processo de natureza intelectual. Ali é um caminho, tecnicamente falando. Ela não poderia dar origem a esse fenômeno. Elas deveriam naturalmente vir da imaginação ou da memória. Como é que a gente vai escrever uma coisa e sai de onde? Ou é uma lembrança, ou é uma coisa que você está criando. Então teríamos que ter atividade do lobo frontal. Se você não está tendo, de onde está vindo isso? É o chamado processo de escrita automática. Então, através dessas pesquisas recentes, mas ainda é uma coisa que está tateando, porque a gente tem muita coisa na frente, vocês vão deixar isso por último, mas interessa bastante. Já há evidências muito grandes a respeito de uma localização da atividade mediúnica. E como a senhora sente em si mesma a mediunidade quando está palestrando,
Há outras percepções durante a palestra? Não. Não, nunca nos consideramos um médium ostensivo. Agora, não posso negar que existe alguma coisa. Eu me lembro de... Você ouve espírito? Não tenho nenhuma dessas experiências. Porém, eu vivenciei um fato muito interessante. Eu estava fazendo uma palestra e eu estava falando sobre obsessão e eu resolvi ilustrar. Eu, na minha cabeça, resolvi ilustrar. Então, imagine um quarto, e no quarto um pôster, e uma motocicleta, e comecei a descrever um quarto de um jovem hipotético que eu estava imaginando que seria a vítima do processo obsessivo. E tinha duas senhoras sentadas assim na plateia e começaram a chorar. Uma delas começou a chorar e começou a chorar muito alto, assim, muito veio. Eu disse, nossa, ninguém vai fazer nada com essa senhora, ela deve estar tendo um problema. E a outra começou a chorar também. E eu estava contando coisas até engraçadas. Se o povo ria, ela chorava. Devem ter algum problema, algum transtorno. Aí passou o tempo, terminou a palestra, eles vieram comigo. Uma delas não conseguia falar, chorava tanto. E a outra começou a explicar, não, é que você descreveu o meu sobrinho, o filho dela. Eu disse, não, minha filha não foi, na verdade, é uma ilustração. Não, era o meu sobrinho que você descreveu. Eu disse, não, filha, eu estava inventando uma pessoa. Eu estava ilustrando uma passagem. Não, você descreveu o quarto dele, o pôster dele e a motocicleta dele. Aí mostraram uma fotografia, porque eu tinha escrito uma motocicleta com não sei o quê. E não é que a motocicleta existia, igualzinho eu imaginei, com um dragão lá, desenhado e tal. Eu fiquei surpresa, muito surpresa, porque para mim, eu estava inventando na minha mente. Então, não ficou óbvio para mim que aquilo era um tipo de fenômeno. Pode ter sido telepático, não afirmo que seja mediúnico. Ela pode ter enviado, ser uma boa emissora, porque para você considerar um fenômeno mediúnico tem que haver alguma pesquisa, tem que eliminar outras hipóteses. Então, pode ter sido um fenômeno mediúnico, um fenômeno telepático, mas é uma experiência pessoal que eu vivenciei. Experiências na área paranormal, minhas não são mediúnicas, são mais com relação à reencarnação. Eu tive algumas experiências bastante reveladoras nessa área que é chamada memória extracerebral, que são lembranças de vidas passadas. Então, esses casos, essas experiências eu tenho mais, então, do que propriamente mediunidade. Anete, qual é o futuro da mediunidade? Primeiro, se a gente vencer esses problemas com relação à veracidade, se a gente usar de critérios, os critérios que Allan Kardec, não estou falando de inventar critérios novos, se a gente usar os que Allan Kardec já escreveu, e com os cuidados, é a ferramenta de divulgação, de atingir a população. Chico Xavier, com as suas mensagens, o que ele fez em relação à doutrina espírita, ao movimento espírita? Então, é uma porta de acesso, porém ela deixa de ser se perder a credibilidade. Então, a gente tem que ter mais cuidado com relação à autenticidade dos fenômenos e não divulgar coisas inverídicas como se fossem verdadeiras. Porque perdendo a credibilidade, ela deixa de ser uma ferramenta para crescimento do homem e passa a ser o quê? A ferramenta do mundo espiritual inferior para a perturbação da sociedade. Então, a mediunidade, dentro dos preceitos morais definidos por Kardec, ela é uma porta de esperança, ela é a medicação, ela é um caminho, ela é a libertação, é tudo de bom. Mas a mediunidade a serviço do mundo espiritual inferior é a origem da obsessão, da perturbação, dos transtornos emocionais, transtornos mentais e da falência da instituição espírita como agente formador de opinião social. A gente quer agradecer esse bate-papo. Eu queria que você deixasse a sua mensagem final. O Espiritismo, ele é uma filosofia. E como filosofia, ele requer questionamento, raciocínio. Quando a gente fala da fé espírita, fala da fé racional. Então é necessário a gente analisar, pensar, questionar exaustivamente as questões espíritas para que elas se tornem certezas, verdades, que vão nos permitir a convicção necessária para superar os momentos difíceis da nossa vida. Imagine que você está numa encruzilhada da vida e tem que decidir. Eu vou por aqui ou por aqui? Quais são os critérios que vão lhe permitir definir qual caminho? Escolher. É o quê? É a sua convicção profunda. São as bases do seu pensamento. Então, se dentro dele houver a imortalidade da alma,
a probabilidade de você escolher o melhor para você é maior. Para que esse momento da sua vida seja um divisor de águas, é preciso estudar, conhecer, discernir. É preciso que os conceitos espíritas venham de dentro para fora, não de fora para dentro. O que é de dentro para fora? Eles sejam fruto de um pensamento, de um questionamento, de um raciocínio lógico que lhe leve em direção à realidade do espírito. E não uma coisa superficial, um ritual, um momento que você vivencia e esquece. Então você vai ao centro espírita, toma passe, vai para casa e não muda absolutamente em nada. Segundo Allan Kardec, reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para domar as suas tendências negativas. Muito obrigado. Obrigada a você.